Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez sobre um tema da História Geral, que é a Primeira Guerra Mundial. Olha só, nessa primeira página a gente já tem uma informação muito importante sobre esse conflito, a questão da duração desse conflito bélico, né, de 1914 a 1918, um tempo muito considerável para uma guerra, para um conflito bélico que envolveu diversas nações aí pelo mundo, entre elas todas as grandes potências mundiais. E claro, um conflito dessa magnitude vai gerar diversas consequências para o restante do século XX. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, para iniciar, aqui a definição de Primeira Guerra Mundial para vocês. É o primeiro grande conflito de nível mundial ocorrido no século XX. A gente viu lá no título, entre 1914 e 1918. E esse conflito ele vai ser disputado por duas alianças militares opostas. Essas alianças a gente vai conhecer mais à frente, beleza? Aqui algumas considerações iniciais. Então, a Primeira Guerra Mundial, né, ela é tida aí por muitos historiadores como um marco inicial para o século XX. Da mesma forma, é importante destacar que o quê? Novas correlações de forças foram estabelecidas no mundo contemporâneo após, né, esse conflito. Então isso é muito importante de ressaltar, porque as consequências que a Primeira Guerra Mundial deixou na geopolítica mundial acabaram originando outros conflitos, né, que a gente vai estudar mais na frente. No caso aí a Segunda Guerra Mundial e a própria Revolução Russa. Beleza? Mais um detalhe aqui, antes da gente seguir, ao fim da Primeira Guerra a gente vai ver o declínio da economia europeia e, consequentemente, esse declínio ele vai marcar o início da ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial. Beleza? Então, mais adiante aqui, é importante então entender por que esse conflito bélico é nomeado de Primeira Grande Guerra Mundial. Olha só, a gente viu lá pelo título que esse foi um conflito que teve seu início em 1914 e foi até 1918. E é sabido por todos que esse conflito não foi a primeira guerra que o mundo viu, tá certo? Mas então por que essa foi chamada aí de Primeira Guerra Mundial? Olha só, por três fatores principais. O primeiro deles é a questão da escala, né? Ela envolveu aí diversas nações em diversos continentes. Então, esse nome Primeira Guerra Mundial é atribuído principalmente a esse fator. Um segundo fator é que entre os países participantes nessa guerra, a gente tem a participação de todas as grandes potências industriais do mundo nesse período. Então é um conflito singular que o mundo está presenciando nesse início do século XX. E um terceiro fator, não menos importante, mas muito importante, é a questão da tecnologia bélica utilizada nessa guerra. Então a tecnologia, as armas bélicas utilizadas nesse primeiro grande conflito do século XX, ele superou e muito as armas utilizadas em conflitos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Beleza? A gente vai ver aqui algumas fotos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as trincheiras. Aqui já as trincheiras. Então, de fato, foi um conflito aí por esse início aqui singular nesse início do século XX. E agora a gente vai falar das causas, né? O que acabou favorecendo o início dessa guerra. E aqui um detalhe muito importante. Vocês confundem muito causa com o início do conflito, beleza? E a gente espera que vocês não cometam esse erro aqui. Então as causas são os fatores que vão favorecer o conflito. Então vamos a ela. Eu gosto de falar que, em conjunto, né, de forma geral, e as causas da Primeira Guerra Mundial, elas estão relacionadas ao choque de imperialismos. Isso mesmo.
né, as disputas imperialistas aí entre as diversas nações europeias e as principais potências mundiais. Então o primeiro fator ali é a partilha neocolonial da África e da Ásia. Então ali na Conferência de Berlim, alguns países reunidos aí, as principais potências, eles definiram as regiões de exploração, tá certo? Então isso que é a partilha neocolonial da África e da Ásia. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o imperialismo para vocês recordarem. Outro fator é a rivalidade entre as nações. Então tinha-se aí algumas divergências políticas e econômicas, né, entre várias nações, claro, entre as potências, e a gente vai falar aqui embaixo aqui. O desenvolvimento de movimentos nacionalistas em diversos países da Europa, que motivaram diversas revoluções aí no século XIX, e claro, a busca por mercados consumidores, matérias-primas e mão de obra barata, que em resumo são os objetivos imperialistas. Aqui embaixo, a gente vai ver que uma das rivalidades aí, imperialistas da época, que contribuiu para o início desse conflito, era uma rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Essa rivalidade está ligada à questão industrial, a competição industrial. A Alemanha ela configura-se como um Estado-nação tardiamente, ali no final do século XIX, e ela tem uma ascensão muito substancial, e isso vai, né, colocar em risco a hegemonia da Inglaterra. Então aí a gente já tem uma primeira rivalidade aí entre dois grandes países. Uma segunda rivalidade que cabe destaque aqui é a rivalidade entre a França e a Alemanha, mais uma vez envolvendo a Alemanha. Então ela está ligada à derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Então a gente estudou que a Prússia é a região que englobava hoje a maior parte da Alemanha. E essa Guerra Franco-Prussiana, ou seja, França e Alemanha, ela foi vencida pela Alemanha, e isso ajudou muito no desenvolvimento da Alemanha. E claro, como a França perdeu essa guerra, ela perdeu alguns territórios. Então isso vai ser uma das rivalidades e que vai motivar ainda mais o início dessa guerra. Beleza? Dando sequência, a gente vai falar de 3 tópicos interessantes aqui e de suma importância para o entendimento dessa guerra mundial. O imperialismo, a paz armada e o início da guerra. Então o que foi o imperialismo, né? A gente consegue definir, então, o imperialismo ou neocolonialismo, né, o novo colonialismo, como uma política, né, de expansão de domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante, no caso industrializada, sobre a outra, ainda pouco desenvolvida. E esse imperialismo, ele se faz presente em virtude de 3 objetivos principais. Eu costumo dizer aqui que são os 3 M's, né? A busca por matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Aqui no cantinho aqui, a gente tem aqui um mapa que representa a partilha neocolonial ou a partilha imperialista do continente africano. E pela legenda aqui a gente consegue perceber que alguns países tiveram sob o seu domínio algumas zonas de influência em maior quantidade e outros em menor quantidade. E isso vai também contribuir, a gente viu lá que uma das causas, né, foi essa partilha neocolonial da África e da Ásia. No caso da África, essa importância e essa região que esse país vai conseguir sob o seu domínio aí, era relativa à sua influência geopolítica mundial. Beleza? Então a gente vê aqui que a Inglaterra e a França são os países que saíram à frente desse processo aí mais beneficiados. Uma charge interessante, né, ainda não vi ela caindo no Enem, mas pode ser que seja cobrada numa questão, essa pessoa aí de cartola aí representando a Inglaterra, e aí mostrando a Inglaterra como um grande país imperialista, né? Representado como um povo cheio de mãos aí, cheio de garras em vários países aí, exercendo sua política imperialista. Uma outra charge aqui sobre a política neocolonial na África é a partilha aí, simulando aí de forma bem irônica, né,
a partir da ironia, essa divisão, né, desse continente entre as potências europeias. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho do conceito de paz armada, que é um conceito significativo para compreender a guerra, e é um conceito que vai ser retomado quando a gente for estudar a Guerra Fria. O nome é meio antagônico, né, paz e armas, mas de fato esse conceito ele pode ser resumido por essa frase aqui embaixo: o equilíbrio bélico garante a paz. Então, quando que isso ocorreu? Então, após o fim da Guerra Franco-Prussiana ali e antes do início da Primeira Guerra Mundial, o mundo viveu esse período de paz armada. Então, as grandes potências elas se envolveram numa corrida armamentista, né, com alto investimento em produção de armamento bélico. E esse equilíbrio bélico, né, ele garantiu a paz, até que em 1914 a guerra começa e a gente vai ver como. Então o início da guerra, eu já adiantei aqui, ela ocorre aqui em 1914 e está ligado ao assassinato desse personagem aqui ao lado, que é o Francisco Ferdinando. Quem que é o Francisco Ferdinando? Ele é o príncipe do Império Austro-Húngaro, né? E o seu assassinato, ele está ligado à organização de um movimento criminoso da Sérvia, conhecido como Mão Negra, que encomendou esse crime aí. O Império Austro-Húngaro conseguiu apurar, ali, fazer uma investigação do porquê desse crime. A Sérvia tentou desmentir a situação, mas foi descoberto que, de fato, esse crime ele foi encomendado aí por essa organização Mão Negra da Sérvia. Não aceitando as desculpas aí da Sérvia, o Império Austro-Húngaro, então, declara guerra à Sérvia. E aí, a partir desse momento, a gente vai viver um momento aí de efeito dominó. As alianças elas vão se organizando em prol dessa declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Sérvia. Então, de imediato, no caso aqui, a Alemanha ela vai se aliar no caso, a Alemanha ela vai se aliar ao Império Austro-Húngaro e à Itália, e a Tríplice Entente, que é o outro lado, vai se organizar em prol da Inglaterra, França, Rússia, e eu coloquei ali os Estados Unidos em 1917. Mais à frente a gente vai falar disso. Então, as duas alianças que vão disputar essa guerra, uma delas é a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Com um detalhe, a Itália ela vai abandonar a Tríplice Aliança em 1915 e vai para a Tríplice Entente, num acordo firmado com a Inglaterra. Já na Tríplice Entente, a Inglaterra vai se manter no conflito durante toda a guerra, a França também. A Rússia vai abandonar o conflito no decorrer desse conflito, no finalzinho, em 1917, a gente vai falar disso também, o que vai motivar essa saída da Rússia. E os Estados Unidos ele vai entrar para a guerra em 1917. E a gente também, lá na frente, vai falar o que vai motivar essa entrada dos Estados Unidos na guerra. Aqui embaixo, aqui, as bandeiras antigas, né, do período da guerra aí, das duas alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Tríplice vem de 3. Vocês vão ver que aqui na Tríplice Entente não tem os Estados Unidos, porque ele acaba entrando depois, em 1917, e mais à frente a gente vai falar disso. E aqui o mapa europeu, né, com os países aí participantes da guerra e sua localização. Então, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Itália, formando a Tríplice Aliança, e a Tríplice Entente aqui, a Rússia, a Inglaterra e a França. Beleza? Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, uma coisa que chama a atenção são as trincheiras, e a gente vai ver algumas fotos do que de fato é uma trincheira, que foi uma estratégia muito utilizada nessa guerra. Os historiadores, né, estudiosos desse grande conflito bélico, eles dividem a guerra em 3 momentos. Então, a primeira fase é tida como guerra de movimento,
que ela vai durar ali de outubro a novembro de 1914. Guerra de Trincheiras a maior parte do tempo, né, de novembro de 14 a março de 1918. E uma terceira fase, então volta-se aí a Guerra de Movimento, de março a novembro de 1918. Aqui a gente tem algumas imagens aí do que representa uma trincheira. Então, na verdade, são escavações ali em forma de túneis ali, que davam muito trabalho para ser feitas, mas era uma estratégia que acabou dando muito certo naquele momento e por vários anos ali na guerra, né? Através dessa estratégia você conseguia ganhar território pouco a pouco, mas você via o seu inimigo chegando até você e você conseguia surpreender o seu inimigo, tá certo? As imagens são todas em preto e branco, há de se ressaltar isso. Aqui a gente vai falar de 4 aspectos importantes na guerra, inclusive falando um pouquinho da participação do Brasil. Mas o Brasil participou dessa guerra? Participou sim, tá? Claro que uma participação mais incisiva em guerras no Brasil aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas aqui na Primeira Guerra Mundial, o Brasil participa sim, só que a gente fala que é uma participação indireta. Por quê? A principal forma de participação do Brasil nessa guerra foi em forma de ajuda médica, tá certo? Então o Brasil ele enviou aos campos de batalha, em apoio aos países da Tríplice Entente em 1917, um grande efetivo médico para ajudar nessa campanha da guerra ali nos campos de batalha mesmo. E claro, fez algumas ações de patrulhamento aqui no Oceano Atlântico, resguardando caso a guerra saísse da Europa. E o que vai motivar a entrada do Brasil na guerra? No caso, a Alemanha empreendeu um ataque ao navio mercante brasileiro, chamado de Vapor Paraná, e esse navio ele estava carregado de café. Durante a Primeira República, que é o período da República da Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele vai se sagrar aí um grande produtor e exportador de café. Esse café tinha destino à Europa. Então, mediante esse ataque realizado pela Alemanha, né, o Brasil então decide legitimar, oficializar o seu apoio à Tríplice Entente, mas uma participação indireta, fornecendo aí médicos, né, e esse patrulhamento no Oceano Atlântico. Agora a gente vai falar um pouquinho da entrada dos Estados Unidos. Ela também ocorre em 1917. Os Estados Unidos ele vai entrar para o lado da Tríplice Entente. Então, até 1917, os Estados Unidos adotavam uma posição de neutralidade. E os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com isso. A gente vai ver que ao final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ser marcado o declínio econômico, né, e geopolítico da Europa e uma ascensão aí dos Estados Unidos como uma grande potência mundial. Por quê? Até 1917, quando os Estados Unidos se mantinha neutro na guerra, ele vendia armamentos e alimentos principalmente para os países da Tríplice Entente. E isso fez com que os Estados Unidos ganhassem muito dinheiro. E em 1917, também em virtude de um ataque a uma embarcação americana realizada pela Alemanha, que tinha destino à Inglaterra, os Estados Unidos então oficializa sua entrada na guerra, claro, para o lado da Tríplice Entente, já que a Alemanha é da Tríplice Aliança. A saída da Rússia, a gente vai ver isso no próximo capítulo estudado. A Rússia ela abandona a guerra em 1917, ela oficializa isso através de um tratado, né? E por quê? A Rússia ela passava por graves um momento de crise muito grave, tanto uma crise política quanto econômica quanto social. Então nesse momento os grupos revolucionários lá, junto com a monarquia, quando os grupos revolucionários tomam o poder, eles tomam essa decisão de retirar a Rússia da guerra, já que a campanha da Rússia na guerra ela estava sendo muito desastrosa, né? Milhares e milhares de soldados russos morrendo, dado
a falta de preparo dessas pessoas que a Rússia mandou para a guerra, esses soldados, lembrando, esses soldados eram da população mais pobre, então esse número efetivo de mortes acabou jogando a opinião pública contra a monarquia, né? E aí já falando, durante a guerra, até 1917, aí, a Rússia era uma monarquia absolutista. A Rússia então sai da guerra, nesse ano vai ocorrer um movimento chamado Revolução Russa lá, que vai dar início ao socialismo, né? Aqui uma foto da bandeira atual da Rússia e aqui uma foto da bandeira da Rússia pós, né, Revolução Russa aí, e consequentemente mais à frente ela passou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas isso é matéria mais para frente. Finalizando a nossa aula de hoje aqui, a gente vai falar do fim e das consequências geradas por esse conflito. E é muito importante compreender isso aqui para a gente falar da Revolução Russa mais adiante e depois falar lá da Segunda Guerra. Então a vitória ela vai ficar com a Tríplice Entente em 1918, o ano final da guerra aí. Após a vitória da Tríplice Entente, vai ser firmado um tratado entre os países vitoriosos e derrotados, e esse tratado ele vai culpar exclusivamente, né, ou no caso a maior parte aí da culpa, a Alemanha. E por que a Alemanha, professor? Já que o lado da Alemanha, que é a Tríplice Aliança, tem a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Detalhe, a Itália ela mudou de lado, né? Então só ficou a Alemanha e o Império Austro-Húngaro aí. O Império Austro-Húngaro, a gente vai ver ali no mapa, ali, ele vai ser totalmente dizimado. Tá? A guerra começa por causa do assassinato do Francisco Ferdinando e acaba que o Império Austro-Húngaro ele vai dar origem a vários países que a gente vai ver ali. Tá? Então, de fato, a culpa ficou, né, para a Alemanha aí. Vai marcar o declínio econômico da Europa como centro econômico, né? A ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, a criação da Liga das Nações. Essa Liga das Nações mais tarde, né, essa liga ela foi criada em 1919 e aí pós Segunda Guerra Mundial ela vai dar origem ao que a gente chama de ONU hoje, que é a Organização das Nações Unidas, né? E a Liga das Nações ela tem o mesmo objetivo da ONU, então era um órgão internacional com o objetivo de quê? Intervir em aspectos geopolíticos aí, com o objetivo maior de manter a paz mundial. Beleza? E uma última consequência aí é o surgimento dos governos nazifascistas na Itália e na Alemanha. Na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. Aqui adiante tem duas imagens que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui como que o mapa da Europa ele foi modificado após o fim da guerra. Então a gente tem aqui, ó, a Europa, né, em 1914 e aqui do lado a Europa em 1919. Então vocês conseguem perceber aqui que no caso a Rússia, né, olha só o tamanho dela. Ela vai perder aqui vários territórios, esses territórios vão dar origem a novos países. E no caso do Império Austro-Húngaro, que está aqui, ó, Áustria-Hungria, ela vai dar origem, olha aqui, a Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria, beleza? Então, o mapa geopolítico da Europa pós Primeira Guerra Mundial ele vai sofrer consideráveis alterações. E uma última imagem aqui, uma charge aí que exemplifica um pouco do Tratado de Versalhes e a culpa da Alemanha pelo início da guerra. Então essa mão aí, ela representa a Tríplice Entente, que é a Aliança Vitoriosa, esse livro aqui, o Tratado de Versalhes, e no caso aqui, essa pessoa que está de baixo aqui, a Alemanha, né, tendo que arcar sozinha com as imposições desse tratado, que colocou lá a redução do exército da Alemanha, uma indenização em vários e vários milhões de dólares aí para os países vitoriosos, enfim. Esse cara de cartola aqui é os Estados Unidos, né, mostrando um certo distanciamento, porque a guerra ela aconteceu basicamente na Europa. Então os Estados Unidos ele meio que um espectador, e essa roupa aqui de cartola aqui
ressaltando o caráter mais burguês capitalista, porque os Estados Unidos ele vai marcar sua ascensão como grande potência mundial, dado o dinheiro que ele ganhou durante o desenvolvimento da guerra e depois que ele entra, né, no conflito, aí, porque ele entra pelo lado vencedor. Basicamente, a nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.